população, né, de indivíduos assintomáticos para diagnosticar prováveis patologias essas que, se não diagnosticadas e tratadas precocemente, vão levar a comprometimento no futuro. Então, nesse grupo de doenças, essas triagens têm cada vez mais aumentado e hoje em dia é um assunto de relevância na neonatologia. Um assunto que é muito cobrado, inclusive, para vocês, em todas as provas, em prova do internato. Por quê? Porque é um assunto realmente muito importante do ponto de vista de política de saúde pública. A gente tem também que se aprofundar em alguns detalhes dessas doenças. Não adianta só a gente saber, o teste do pezinho vai ser tal e tal doença. A gente precisa saber um pouco mais sobre essas doenças. Obviamente, são várias doenças, né? Vocês têm ideia de quantas doenças são diagnosticadas no teste biológico, né? De triagem biológica ao teste do pezinho? 6. Aí, a partir de maio de 2021, né, tem uma nova publicação que passou para quantas doenças? 50. 50 doenças. Aí a gente hoje tem um teste que ainda não foi incorporado, eu vou falar para conhecimento de vocês, que é o teste da bochechinha. Esse teste, ele dá diagnóstico de 360, 340 doenças genéticas. Então, a gente tem que ter conhecimento disso aí, né? Obviamente que a gente não vai falar sobre todas, mas existem umas bem importantes que a gente precisa realmente saber do manejo. Porque não adianta eu falar para vocês que teste o pezinho, vai colher, tal dia, coloca o papel filtro, esse teste é encaminhado, vem o resultado. Eu tenho que saber como é que eu vou tratar, né? Eu tenho que saber pelo menos alguma coisa básica da doença. Então, a aula de hoje não vai esgotar o assunto justamente por isso, certo? Porque são várias patologias, mas aí a gente vai falar realmente de forma sucinta o que é mais importante para o conhecimento de vocês nesse momento. Então, como eu falei, né, a triagem neonatal é um componente de políticas públicas e vai se referir o quê? A identificação até 28 dias de vida de riscos de crianças desenvolverem determinadas doenças ou distúrbios, permitindo o tratamento ou manejo precoce dessas doenças. No Brasil, atualmente, o Programa Nacional de Triagem Neonatal, ele preconiza que todo RN receba alta com o teste do olhinho, o teste do coraçãozinho, além do teste do pezinho assegurado entre o terceiro e o quinto dia, no caso a coleta, e o teste da orelhinha no primeiro mês de vida. Então, é imprescindível que o recém-nascido saia da maternidade, a caderneta da criança, que quem teve prática comigo ontem, eu inclusive comecei a falar até com o pessoal lá do ISEA, a gente tem que ter a caderneta da criança. A gente, no momento, nem isso a gente está tendo no ISEA. A gente tem que ter lá o registro desses testes de triagem para a gente ver. Então, no Brasil, atualmente, o RN recebe alta com teste do olhinho, teste do coraçãozinho feitos, além da solicitação para ele voltar a algum serviço ou ao UBS para coletar esse teste biológico, que é o teste do pezinho. Tem que estar assegurado entre o terceiro e o quinto dia de vida. O teste do coraçãozinho, ele vai fazer na maternidade, 24 horas pós-parto, ele está realizando, tem que estar lá carimbadinho na caderneta. O teste do reflexo vermelho e o teste da orelhinha pode ser feito até o primeiro mês. Mas lá no ISEA eles agendam, e eu acho que no retorno para coletar esse exame, esse teste biológico, é feito também. Porque a gente sabe que existe muita gente de fora, né, ali. Então a gente tem que fazer isso aí. Aí primeiro a gente vai falar do teste biológico, que é o teste do pezinho, né? Então, por que fazer o teste do pezinho? O que a gente diria aos pais
que estão com a solicitação, acho que eu não conheço esse teste do pezinho não. Como é que a gente poderia convencer esses pais, né? A gente precisa falar da importância, né, de detectar doenças que, se tratadas, a criança tem uma sobrevida maior, como também existem algumas que precisam de um manejo adequado e outras que são tratadas, realmente tratadas. A gente precisa dizer que são exames de triagem preventivas que possibilitam a investigação e o diagnóstico oportuno de várias doenças. Doenças crônicas, doenças metabólicas, endócrinas, infecciosas, assintomáticas. Que o bebê pode não ter sintoma naquele momento, mas se não forem diagnosticadas precocemente, podem levar a sequelas graves e irreversíveis. Quando a gente vai para a linha do tempo do teste do pezinho, ele começou em 1960 nos Estados Unidos com o PKU. Né? Então foi demonstrado que você poderia ser detectado logo após o nascimento com o PKU. E o que é o PKU? Quem sabe o sinônimo? É aquele da fenilcetonúria, mas é a fenilalanina, né? O PKU, na realidade, é exatamente o teste da fenilcetonúria. Depois, em 1976, o Brasil iniciou um programa de triagem em alguns hospitais foram pioneiros, né, nessa triagem, mas no SUS, há âmbito de obrigação realmente, né, do Sistema Único de Saúde, começou em 1992. E que foi obrigatório, PKU, e associaram o hipotireoidismo congênito. Então, em seguida, em 2001, o Programa Nacional de Triagem Neonatal incluiu a anemia falciforme e outras hemoglobinopatias, como também a fibrose cística. Ainda teve um outro acréscimo da hiperplasia congênita de suprarrenal e agora, o ano passado, né, a gente teve, ano passado não, 2021, a gente teve essa lei alterada e esse teste vai ser ampliado de 6 para 50 doenças por etapas. Primeira etapa, aqui na Paraíba, a gente já está na primeira etapa, que foi a inclusão da toxoplasmose e de doenças relacionadas ao excesso de fenilalanina, que é o aminoácido. A gente tem essa segunda etapa, essa terceira, essa quarta e essa quinta programada. O que a gente vê em relação à avaliação desse tempo todo que existem esses testes biológicos no país? A gente vê diferenças, né? Diferenças importantes entre estados. Por exemplo, o estado de São Paulo, o estado de Minas Gerais, o estado do Rio Grande do Sul, eles têm provavelmente um avanço bem maior na triagem dessas doenças. Tá? É muito do estado. E a gente tem estados que também tem um teste do pezinho, às vezes, mais atrasado do que o nosso, vamos falar assim. Aí a gente vai ter uma outra parcela da população, aquela que tem acesso a uma saúde suplementar, ou faz o teste de forma privada. Essa aí a gente tem testes, como eu falei aqui, que não faz parte do programa de triagem neonatal, mas que é um teste da bochechinha, que é um teste genético, que já detecta mais de 300 doenças. Então a gente tem essa diferença muito grande no país, né? E o ideal é que realmente a gente tivesse não só essa diferença de etapas, que a gente tem muito em estados, mas que a gente tivesse acesso, né, universal, que todo RN, que nascesse nesse país, tivesse acesso universal a todas essas triagens. Falando um pouquinho mais do teste do pezinho, né, como é que deve ser realizado? Então, a primeira coisa que vocês precisam saber, o ideal é que essa triagem biológica seja colhida entre o terceiro e o quinto dia de vida. Então, é muito comum as mães perguntarem: por que não colhe o teste do pezinho na maternidade? Alguém saberia responder? Por que a gente não colhe o teste do pezinho na maternidade? Então, vamos lá. A criança precisa ingerir alguma coisa, ela precisa ingerir proteína, porque algumas dessas doenças se faz necessário que haja ingestão, então ela precisa se alimentar. Então, realmente o ideal é que se colha entre o terceiro e o quinto dia de vida. E vai ser repetido em algumas situações
situações especiais. Quais são as situações especiais? A maioria das vezes, os recém-nascidos internados em unidade de terapia intensiva neonatal. A gente talvez precise de mais coletas do que na criança normal. Outra coisa importante é essa forma de coleta, né? Esse teste tem que ser coletado de forma segura. Quando eu era residente, começou a colher esse teste e quem colhia eram os residentes, ainda não era do âmbito do SUS. E a dificuldade que a gente tinha era que justamente a gente tinha que preencher todos os círculos. Não podia ficar um pouquinho aqui, como esse aqui, ó. Se ficasse, eles voltavam, né? Então a gente coleta em papel filtro. Esse papel filtro é armazenado e geralmente é encaminhado para ambulatórios especializados. Uma coisa importante para a gente falar também é que a gente vê muitas perguntas dos leigos. Não fez um teste no pezinho, não. Tirou sangue do braço. Em determinados laboratórios, dependendo da abrangência do teste, eles preferem fazer um acesso e tirar do que ficar furando, né, esse calcânio, porque às vezes não consegue preencher todos esses círculos. Quanto maior a triagem, maior o número de círculos nesse papel filtro. Então vai furar mais ainda. Então, em determinadas condições, por exemplo, no NN prematuro, um pezinho pequenininho, geralmente se faz um acesso também, acesso periférico. Vai funcionar, certo? Então, não necessariamente precisa ser do pezinho. Coletas especiais em prematuros, de baixo peso, aqueles bebês que nasceram com abaixo de 2,5 kg e gravemente enfermos, a gente tem que ver que tem que tirar um volume de sangue pequeno, então essas coletas podem ser otimizadas. A punção de calcanhar deve ser evitada, sendo recomendada a coleta do sangue venoso. A gente vai ver mais na frente que eu tenho que saber onde é que eu vou funcionar esse calcânio. A gente lembra que já existiram casos de osteomielite, devem existir ainda, de calcânio, quando você funciona muito próximo do osso. Então você tem que saber onde funcionar, tanto para fazer coletar sangue para o teste do pezinho, como para você fazer um HGT, por exemplo. Uma determinação de uma glicose periférica. As funções devem ser evitadas, a triagem pode ser seriada. Então, como é recomendado no manual para os prematuros? A primeira amostra na admissão do recém-nascido ao UTI, uma segunda entre 48 e 72 horas de vida e uma terceira logo após a alta ou aos 28 dias, o que ocorrer primeiro. A gente vê que isso aqui, por exemplo, a gente não consegue fazer nas nossas maternidades. Quando a gente fala da nossa, a gente tem o exemplo, o ISEA, tá certo? Não vejo essas coletas dessa forma lá. A gente vai ter que lembrar que esses 6, deixa eu ver, desconfigura. A gente tem que lembrar que esses 6 doenças são as 6 que a gente, no momento, né, vai se deter mais, que seria a fenilcetonúria, o hipotireoidismo congênito, a hiperplasia adrenal congênita, a anemia falciforme e outras hemoglobinopatias, a fibrose cística e a deficiência de biotinidase. Aqui a gente vê onde é que a gente deve furar, ó. A gente fura a lateral, tá? Faz a sepsia, fura a lateral, não aqui. Você faz aqui, você bate no calcânio, certo? Você pode ter um risco de osteomielite, então você faz na lateral. O ideal é você aquecer esse pezinho antes, para ter um fluxo sanguíneo melhor. Você promove uma vasodilatação e esse sangue sai com mais facilidade. Então, dessas doenças, vocês já sabem alguma coisa sobre elas? Sobre a fenilcetonúria, o que é que vocês sabem? Ai, meu Deus, esse negócio é só o que é que vocês sabem sobre a fenilcetonúria? Até aqui, nesse momento do curso, o que é que vocês sabem? Acúmulo de aminoácidos. Acúmulo de qual aminoácido? Fenilalanina. Hipotireoidismo. Deficiência. Aí vocês já pagaram endócrino, né? Vocês já sabem. Deficiência dos hormônios tiroidianos, né? Que podem levar a criança a apresentar um quadro de cretinismo ou de hipotireoidismo congênito. A hiperplasia adrenal congênita. Já ouvi falar pelo menos na síndrome perdedora de
de sal? Já. Fibrose cística. É um canais de cloro, aí não secreta bem. Os produtos. Aí a gente lembra que a fibrose cística, quando a gente começava a estudar, tinha a história do primeiro sinal clínico, né, da mucoviscidose, que era um sinônimo, seria a... Quem sabe? Salgado, né? Suor salgado, mas a primeira manifestação clínica pode ser o milho meconial, aquela criança que não elimina mecônio. Por isso que é importante, naquelas visitas que a gente faz o alojamento, perguntar, a criança já eliminou mecônio? Aquelas crianças que têm retardo na eliminação do mecônio e vão apresentar o mecônio muito espesso, muito ressecado, pode ser já um sinal, né, de fibrose cística. E a anemia falciforme e outras hemoglobinopatias, como a gente vai ver. Então, como eu falei a princípio, o que a gente sabe é muito básico. A gente precisa aprofundar mais. E nessa aula também eu não vou ter condições de aprofundar, mas eu vou direcionar vocês, eu vou mostrar para vocês o que é importante vocês terem de conhecimento em relação, pelo menos, a essas 6 doenças, ok? A gente começa pelo fenilcetonúria. Então, o que é que a gente tem que acrescentar mais de conhecimentos a vocês? É um erro inato do metabolismo, é uma herança autossômica recessiva. A maioria dessas patologias, dessas 6, a herança é autossômica recessiva, tá? Como seria isso? Então, você tem 2 portadores, né? E vai ter o quê? 25% de chance de ter um afetado. E eu ainda tenho um não afetado e 2 portadores, né? Então, é um defeito na enzima fenilalanina hidroxilase que leva ao acúmulo do aminoácido chamado fenilalanina do sangue, que a gente vai chamar de FAO para facilitar, tá? Então, eu tenho um acúmulo do FAO no sangue. A coleta deve ser realizada após 48 horas de vida, porque é necessário ingerir proteína. Quadro clínico clássico, se eu não dou diagnóstico e não trato, será atraso global do desenvolvimento, deficiência mental, comportamento agitado ou padrão autista, apresentar convulsões, alterações eletroencefalográficas e o odor característico na urina. Então, da fenilcetonúria é importantíssimo a gente saber desse odor característico na urina. Eu tenho formas de apresentações diferentes, de acordo com a presença, com a concentração dessa enzima no sangue, tá? Então, eu tenho uma fenilcetonúria clássica, que a atividade da enzima praticamente é inexistente. Eu vou detectar níveis superiores a 20. Eu vou ter essa leve, que a atividade da enzima é entre 1 e 3%. E vou ter esse percentual aqui, essa concentração que eu vou encontrar, é a concentração sérica do resultado do exame. E essa transitória ou permanente. Por que é importante a gente saber disso? Por conta do tratamento, obviamente, né? Primeira coisa que a gente tem que saber quando a gente vai orientar é o aleitamento materno. Então, na clássica, a gente vai ter que suspender o aleitamento materno. Então, aqui, a gente tem esse aminoácido, né, que vai se transformar nesse aminoácido, que é a tirosina. Então, aqui eu preciso dessa enzima. Como essa enzima não existe, eu vou ter a fenilcetonúria. E daí, o excesso de proteína vai me dar um excesso de fenilcetonúria. Então, como seriam as recomendações? Uma dieta com baixo teor, né, de FAO, hipoproteica, porque se eu der muita proteína, eu já sei que essa proteína vai ser transformada em fenilcetonúria. Dieta tem que ser individualizada, calculada para cada paciente, porque essa tolerância vai variar com a idade, com o peso e com o grau de deficiência, como a gente viu anteriormente. Certo? Então, esses conhecimentos aí são bem importantes para a gente em relação à fenilcetonúria. Em relação ao hipotireoidismo congênito. A senhora já, como é o cheiro do xixi do neném? A senhora já viu? Então, já vi aqui na enfermaria, né? A doutora Paula, ela tem uns pacientes com fenilcetonúria. Então, às vezes, essas crianças eram internadas, a gente já viu.
é um xixi meio mofo, parece mofo. Tem um cheiro bem característico. Em relação ao hipotireoidismo congênito, que é a incapacidade da tireoide URN de produzir quantidades adequadas de hormônio da tireoide, a gente lembra que na primeira aula a gente pediu a vocês que não ficassem no celular, né? E a gente vai cobrar isso, tá, gente? A gente cobra, a gente observa e a gente tem alguma oposição em relação a isso. Então, uma coisa que a disciplina sempre reza para... As aulas são... Quem quiser assistir, vocês vão ter 1000 aulas dessas aí na internet, manual. Vocês fiquem bem à vontade, tá certo? Então, só para a gente prosseguir. Então, vamos lá. A gente tem essa capacidade da tireoide de produzir o hormônio tireoidiano, que ele é quem vai resultar em a demanda metabólica. Né? Então, a gente vai ter primária, quando a falha ocorre na glândula, secundária, quando a gente tem deficiência do hormônio que vai estimular, né, a tireoide. Terciária, quando a gente tem a deficiência do hormônio liberador de tireotrofina. Quais são as principais formas de apresentação? A principal é uma digenesia tireoidiana, que a gente vê com mais frequência. Paula também, de vez em quando, internava os pacientes lá, e a gente via que essa digenesia tireoidiana realmente, 85% dos casos de hipotireoidismo congênito é por conta dela. Outra coisa seria por essa falta de produção de tireoide por mutações recessivas, causando falha na síntese do T4. Isso é muito comum em consanguíneos. Paula também tem uma amostra muito grande de consanguíneos no ambulatório dela. Né? Ela tem aquela reposição enzimática da pós-sacaridose e ela trabalhou muito também com hipotireoidismo, com hiperplasia adrenal congênita. Qual seria a clínica de uma criança que não recebe tratamento adequado? Hipotonia muscular, dificuldade respiratória, né? Essas faces características, mixedema, sopro, uma icterícia que se prolonga, né? Hérnia umbilical, aquela criança que você olha e vê que ela realmente tem hipotireoidismo congênito. Mas isso vai ser sempre frequente? Claro que não. Né? Às vezes você não tem nas primeiras semanas, o recém-nascido ao nascer não vai apresentar isso aqui. Ele vai apresentar. E qual é o tempo que eu preciso repor esse hormônio de tireoide? Ó, a partir da segunda semana de vida. Isso é importantíssimo. A partir da segunda semana de vida, essa deficiência poderá causar alguma lesão neurológica. Então eu tenho que correr. Eu não posso deixar para colher não. Esse bebê não tem sintomatologia nenhuma. Está tudo tranquilo, eu vou deixar para colher esse teste de pezinho com 4 semanas de vida. Se ele tiver um hipotireoidismo, ele perdeu o tempo já. Tá? Ele perdeu o tempo e ele pode ter sequelas, porque a partir da segunda semana de vida, essa deficiência pode levar a alguma lesão neurológica. Então, temos que coletar naquele tempo. Aí, uma coisa, a gente manda esse exame, aqui na Paraíba, a gente manda para o LACEN. E o LACEN demora muito. Às vezes vai chegar esse resultado em 8, 9 meses. Certo? É uma coisa muito errada. Porém, o que a gente vê é que quando um teste desse, eles devem priorizar pela ordem. Os testes, talvez, algumas doenças, eles fazem mais cedo. O que é que acontece? Eles às vezes avisam, né? Eles avisam que o teste deu alterado, avisam o serviço de colher. Da mesma forma, quando a gente tem na clínica privada, que a gente faz muito nos laboratórios que terceirizam para o Centro de Triagem Neonatal em Porto Alegre, que é um laboratório pioneiro em testes biológicos no país, em teste de pezinho. Então, muitas vezes, quando você tem um teste alterado, eles se comunicam com você. Antes eles pegavam o nome ou eles vão lá e ver qual é o nome da pessoa que solicitou. Ligavam, ó, estou com um paciente aqui, foi você que solicitou o teste de pezinho está alterado. Sugiro uma recoleta imediata. Porque a primeira coisa que vocês têm que saber em relação ao teste de pezinho, tem o colher entre o terceiro e o quinto dia. Segunda coisa, eu vou ter sempre que fazer um reteste se esse exame der errado. Mas eu estou diante de um RN, por exemplo, que eu tenho suspeita, o teste de pezinho deu alterado para hipotireoidismo congênito. Aí eu peço um reteste, mas eu já posso coletar a
A gente já fez isso aqui também na enfermaria. Com o Paulo, eu posso coletar imediatamente um TSH94 livre. Porque ele vai chegar bem rápido e eu já inicio o tratamento dessa criança, que ela não pode esperar mais de 2 semanas. Ok? Então vamos lá. A partir da 2ª semana, a deficiência se torna, já pode ter sequelas. Em relação à doença falciforme e outras hemoglobinopatias. Então, assim, a partir do momento que confirma, né, seja com um pezinho ou seja com TSH4, já Começa o tratamento com o hormônio silvestre. Aí essa criança ela vai tomar por toda a vida, Toda a né? vida. Toda a vida fazer tratamento e acompanhamento, provavelmente com um endocrinologista pediátrico. Eu fiquei com uma dúvida. Se, no caso, se uma dessas 6 doenças já é positiva, a gente refaz. Refaz. Ah, é só nessa situação de positividade? Sempre a gente vai refazer, a gente está dentro do teste de triagem. A gente tem sempre que refazer. Tá? O que eu estou fazendo, o que eu estou falando aqui é em relação ao hipotireoidismo. Mas há algumas outras doenças que vão ter um diagnóstico. A gente vai chegar lá, no fio reviso com vocês. Por exemplo, a fibrose cística. Aí a gente vai ver como é que a gente vai fazer. Porque realmente é difícil a confirmação, principalmente no nosso meio. Ok? Vamos lá. Então, a doença falciforme é uma doença genética de herança autossômica recessiva. A gente sabe que também pode ter o traço falciforme, né? E se eu tiver 2 pessoas com traço falciforme que se juntem, provavelmente ela vai ter um filho com anemia falciforme. Mas aí é um defeito na estrutura ou na formação da hemoglobina, né? A gente vai ter também que esse teste vai detectar hemoglobinas variantes e talassemias. Como é que a gente vai interpretar esse teste? É muito cobrado isso para vocês também. A primeira letra do teste é a hemoglobina em maior concentração no sangue da criança. A gente sabe que a hemoglobina do bebê é a hemoglobina fetal, né? Aí quando a gente tiver FA, por exemplo, é um teste de pezinho normal. Segunda letra, a hemoglobina em concentração menor que a anterior. FS, a anemia falciforme. E terceira letra nem sempre está presente, mas pode ser um traço falciforme, alguma coisa assim. Então, esses resultados aqui, né, é a forma que a gente encontra lá. Vai vir dessa forma no resultado do teste do pezinho. Professora, E aí, pode falar. no traço, as características, ele teria um dos sintomas, né? Ele às vezes pode nem ter sintomas, tá certo? O traço, realmente, você não tem toda a sintomatologia da anemia falciforme. Que você vai ter o quê? Você vai ter crises álgicas, decorrentes de hemólise, né? Então, assim, você vai ter o padrão da hemoglobina totalmente diferente, você vai ter uma anemia. Porém, algumas crianças têm, isso está muito relacionado também ao fenótipo da doença. E algumas crianças que têm traço falciforme, a gente encontrava, às vezes, elas internadas aqui também na enfermaria, e às vezes a gente não entendia por quê. Né? Então, a hematologia, quando passava, às vezes ela dizia isso. Não chega a ser anemia falciforme, mas a maioria não vai apresentar sintoma nenhum. Só não pode casar com alguém com anemia falciforme. Aqui na fibrose cística, a gente também tem traço ou fenômeno? Não. Fibrose cística a gente vai falar. Porque a gente viu um paciente uma vez no ambulatório do pneu, era um menino, sabe? Ele tinha mais ou menos 13 anos, ele era bem magrinho, com problemas pulmonares. Esse era um quadro bem característico da Fibrose cística. Sim, só que o teste do suor dele tinha dado negativo. Aí eu lembro que a professora falou que ele poderia ser um fenômeno diferente. A gente vai falar agora mesmo. Aí é bem importante a gente falar sobre isso na fibrose cística. A gente já falou da fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, e agora a gente vai falar da fibrose cística, que é uma doença mais complexa, né? É uma doença genética autossômica recessiva, caracterizada por uma mutação de um gene, que é chamado CFTR. Esse gene ele vai ser responsável justamente pela regulação, né, do cloro a nível da membrana. E o que é que acontece? A gente tem 1.800 mutações. Pronto, você que me perguntou, 1.800 mutações. Só que a mais frequente é a
delta 508. Então, como a genética vai evoluindo, aí vai se consolidando mais essas mutações, a gente vai vendo quais são as que causam mais clínica e quais são as que não causam. Não é? As que causam, às vezes, passa despercebida. Então, é uma disfunção das glândulas secretoras, né, afetando principalmente o trato digestivo, né, pulmão, fígado e pâncreas. Se baseia na dosagem de tripsinogênio imunorreativo, IRT, que vai avaliar a integridade da função pancreática. Então, a fibrose cística não tem cura, mas ela tem tratamento. Tratamento hoje em dia, cada dia mais individualizado. Mais individualizado e também mais eficaz. Certo? Então, se prolonga muito a vida dos pacientes portadores de fibrose cística atualmente. Alguns chegam até a fazer transplante pulmonar, né? Vai depender muito da evolução da doença, do diagnóstico precoce. Daí a importância dos testes de triagem. Nos pulmões, a gente sabe que esse aumento de viscosidade, né, vai levar a uma proliferação bacteriana. Eles são colonizados por pseudomonas e estafilococcus. Isso leva a uma infecção crônica, lesão pulmonar. Geralmente são pacientes que têm destruição, né, dos bronquíolos, bronquiectasias. No pâncreas, quando os ductos estão obstruídos pela secreção espessa, há uma perda de enzimas digestivas e isso leva essas crianças a apresentar uma síndrome desabsortiva e a desnutrição. Daí o fato de eles sempre serem desnutridos. Como é isso então? Vamos só mastigar mais um pouquinho. Então, a gente viu, né, que essa enzima está envolvida na regulação do fluxo dos íons. Qual seria esse destaque, então, de regulação? O cloro. Né? Então, quando a gente tem esse cloro, vai fazer com que haja uma redução desse íon, né, com a falta dessa enzima, que vai aumentar o fluxo do sódio, para manter esse equilíbrio. As referências estabelecem valores normais abaixo de 70 em sangue total, né, nas gotas de papel filtro, em envelhecidos até 30 dias de vida. Não adianta a gente fazer teste de pezinho, testando em fibrose cística com mais de 30 dias de vida, certo? Porque após esse período, vai diminuir a concentração no sangue do IRT. Então, eu tenho que fazer também esse teste antes de 30 dias. A gente já viu que é 3 a 5, mas a gente está vendo que cada doença, né, se eu perder tempo, eu não vou conseguir, aquele teste não tem mais importância. Apesar do resultado negativo, uma avaliação diagnóstica, incluindo o teste do suor, que vai ser o padrão ouro, ou uma análise genética, deve ser feita em toda criança que apresenta manifestações clínicas. Ou ilho meconial, aquilo que eu falei para vocês, que pode ser a primeira manifestação da fibrose cística. O teste do suor é padrão ouro, porém tem falso positivo e falso negativo. Ok? Você que disse que viu o paciente, então, mesmo o teste do suor, ele pode ter falso positivo e falso negativo, em raras situações. Como é que é feito esse teste do suor? É uma estimulação da sudorese, né? Se administra pirocarpina e depois vai analisar esse suor no aparelho específico para você fazer esse diagnóstico. Hoje em dia, só o teste do suor é suficiente para eu fazer diagnóstico e tratamento? Eu preciso de ter realmente uma avaliação genética. Saber qual tratamento é mais adequado para aquela pessoa que tem a doença. Dependendo da mutação muda, né, também? Dependendo da mutação, tratamento, vai né? mudar o tratamento. Exatamente. É por isso que eu estou falando para vocês são justamente as coisas importantes que a gente vai ser cobrado. Uma das coisas é isso aí. Tá certo? Vai depender da mutação. Aí no teste do pezinho só vê aquela mutação principal ou vê outra também? Não, o teste de pezinho não vai ver mutação. A mutação você vai ver no teste genético. No teste do pezinho você vai ver a IRT, certo? Como eu coloquei anteriormente. Então você vai ver, se você tiver até 70, se eu tiver, recentemente eu tive uma criança que teve 200 e pouco, repetiu, aí eu acho que veio 180, ainda estava alto. Então ela fez o teste do suor. É a grande dificuldade de fazer o teste do suor, essa criança tem que ir para o
em mim para fazer o teste do suor. Aqui se fazia, inclusive aqui no hospital a gente fazia o teste do suor e deixou de se fazer. Não é um teste difícil, é só você ter realmente, né, pessoas que fossem determinadas. Inclusive eu tenho um aparelho aqui. Aí, o que você perguntou, está aqui, ó. O defeito principal é o defeito delta F508, certo? Principal, quando eu vou classificar as mutações. Então, essas mutações aqui, a gente viu que a gente tem mais de 1.800, certo? Essas são as mais importantes, que tem um efeito, né, maior. E dessas, essas aqui são as que vão ter um efeito maior. Então, realmente a gente tem que fazer a avaliação genética. Do mesmo jeito, é um padrão de herança recessiva, né? Então, o que é que vai acontecer no roteiro do diagnóstico? A criança pode ter sintomas ou pode ter história familiar, faz o teste do suor, de acordo com a concentração do cloro no teste do suor, a gente repete o teste do suor para a gente confirmar esse diagnóstico. Se eu repito o teste do suor e o cloro, realmente, eu vou ter essa alteração de 40 a 60, eu vou fazer a genotipagem para as mutações mais frequentes. Então, geralmente eu vou ter que fazer o teste do suor e a genotipagem para as mutações mais frequentes. Então, se eu tenho 2 mutações, eu repito o exame. Se eu tenho uma mutação só, eu vou fazer testes clínicos adicionais, como dosar as enzimas pancreáticas, fazer raio-x de seio de face, escarro, para ver se realmente eu confirmo isso aí. Então, não é fácil a gente confirmar uma fibrose cística quando eu não tenho a mutação principal. Quem sabe se esse paciente que você está dizendo, ele fez tudo isso, né? Porque é muito difícil, às vezes, você ter acesso a esses testes genéticos. Atualmente, são mais fáceis. Então, o exame é confirmatório pelo teste do suor, porém o teste genético é imprescindível, mesmo em indivíduos com diagnóstico estabelecido, né, justamente para prever o impacto na função pancreática e definir. Hoje em dia a gente tem, são tantas enzimas que eles podem repor, certo? Então, essa reposição enzimática é bem mais complexa, né, com avanços, com remédios realmente que são de um custo bem alto. Aí a gente vai para a hiperplasia adrenal congênita, né, que é um grupo de síndromes transmitidas de forma autossômica recessiva, todos são de forma autossômica recessiva. Se eu estiver lá fazendo uma questão autossômica dominante, as 6 que eu vi, era tudo autossômica recessiva. Se caracterizam por diferentes deficiências enzimáticas na síntese dos esteroides adrenais. As manifestações dependem da enzima envolvida e do grau de deficiência enzimática. Eu posso ter uma deficiência total ou parcial. E vão se expressar como? Com insuficiência, né, de glicocorticoide, de mineralocorticoide, ou excesso de andrógenos, ou ainda por insuficiência de andrógenos. Então, qual a deficiência enzimática mais comum no nosso meio? 21-hidroxilase. A 21-hidroxilase é a mais frequente e depois a gente tem a 17-alfa-hidroxilase. Essa 11-beta-hidroxilase responde só com 5% dos casos. Essas enzimas, elas são responsáveis por quê? Pela síntese do cortisol e da aldosterona. O diagnóstico na triagem neonatal vai ser o quê? O aumento da 17-hidroxiprogesterona, que é dosado no teste de pezinho, é a 17-hidroxi. Em IRMs do sexo feminino, o diagnóstico pode ser suspeitado pela presença de uma genitália ambígua, né? Ou de uma virilização. No masculino, vai depender do grau de deficiência. A forma perdedora de sal, que é grave, que é presente nos primeiros dias, ela é um RM que apresenta o quê? Uma desidratação sem perdas, né? Taquicardia, vômitos, perda de peso, letargia, hiponatremia e hiperpotassemia. Essa é a clínica clássica, né, da hiperplasia adrenal congênita, perdedora de sal nos primeiros dias de vida. A genitália é importante a gente fazer essa avaliação. E dentro da deficiência da 21-hidroxilase, a gente tem a forma clássica, perdedora de sal, 70% a 75%, sempre meninas.
né? E a gente vai ter a forma clássica não perdedora de sal e a forma não clássica. Essa forma clássica, que é a diferença do mineral corticoide, se manifesta precocemente. Com aquele quadro que eu disse para vocês. A não perdedora, mais tardiamente, vai se manifestar com marca precoce, velocidade de crescimento aumentada ou maturação óssea, né? Mais tardiamente, com engrossamento da voz, aumento da massa muscular, né? Isso tudo a gente pode ver, essa aqui a gente pode ver em ambos os sexos, tá? Em relação à deficiência de biotinidase, aqui é deles o mais tranquilo, né? É uma doença também autossoma recessiva, com várias limitações, e que eu tenho uma deficiência da biotina, né? Essa deficiência da biotina vai fazer com que, da biotinidase, né? Que vai me dar uma depressão da biotina endógena. Então, aqui o tratamento é bem simples, né? Eu vou repor biotina para esse bebê. Essa manifestação clínica, a partir de 7 semanas de vida, são distúrbios neurológicos cutâneos, pode ter convulsão, hipotonia, microcefalia, atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, dermatite, e o diagnóstico é pela atividade da biotinidase. Os pacientes são classificados em 3 grupos: deficiência profunda, parcial e sem deficiência, dependendo do nível de atividade enzimática, certo? Aqui eu tenho menos de 10% da média sérica, aqui entre 10 e 30 e aqui acima de 30. E o tratamento é bem simples, é só repor a biotina. Aí a gente está concluindo com aquele slide anterior, né? A gente lute para as próximas etapas, né? Que seria a inclusão, né, dessas doenças. Então, a gente já tem aqui na Paraíba, já foi incluída essa etapa da toxoplasmose congênita. Essa segunda etapa está a caminho, né? Essas doenças lisossômicas são doenças que afetam o funcionamento celular, como Gaucher, né? São doenças também, mucopolisaccaridose, são doenças também que a gente tem contato aqui dentro do hospital universitário, as imunodeficiências e a atrofia. Então, aqui a gente tem o Gaucher, né? A gente tem aquela hepatomegalia, PONC e a mucopolisaccaridose. Quais são as condições que vão afetar esse teste? Esse teste pode dar alterado por algumas questões, certo? Então, condições maternas, a mãe está usando propiltiracil, essas são algumas, tá, gente? A gente tem no manual várias delas. Uso de propiltiracil, uso de iodo radioativo, uso de esteroides, a mãe está usando corticoide, a mãe ia ter um parto prematuro, fez uso do corticoide para favorecer o adoecimento pulmonar, então isso pode alterar. Né? A mãe que tem hiperplasia adrenal congênita, a mãe que tem síndrome, a mãe que faz a esteatose hepática da gravidez, a síndrome, essa criança pode ter alterações. Uso de indução parenteral e as hemotransfusões. Essas são as mais importantes. Os fatores que podem influenciar no resultado em relação ao MN, prematuridade, baixo peso, coleta precoce, coleta após poucas horas de transfusão, uso de esteroides, nutrição parenteral, tratamento de esteroides maternos para prevenção do parto prematuro. Então, sempre que for colocado uma situação da mãe que fez uso de corticoide, sempre que for colocado uma situação onde a mãe tinha uma hiperplasia de adrenal, onde a mãe tinha um hipotireoidismo, onde a mãe fez uso de iodo radioativo, eu tenho sempre que pensar que esse teste de pezinho pode estar alterado por conta disso aí. Dúvidas? Nesses casos específicos você vai repetir, mas provavelmente esse teste vai vir alterado. Você repete quando ele vier alterado, certo? Então ele vai estar alterado por essa condição. Então eu repito, mas eu já posso saber que é uma condição que pode favorecer isso aí. Encerramos o teste biológico e vamos partir para os outros testes de triagem, que são mais simples, mais rápidos, né? Que seria, vocês têm alguma dúvida em relação ao biológico? Resumo, o que é que a gente precisa saber? Que se colhe no terceiro ao quinto dia, que existem algumas doenças que quanto mais precoce eu colher, melhor. No caso do hipotireoidismo, na segunda semana eu já tenho sequelas. Que a enzima mais comum na hiperplasia é a deficiência da 21-hidroxilase. Que a fibrose cística, além do teste do suor, eu tenho que fazer um teste genético para saber a mutação. Né?
né? Então, tudo isso é importante para a condução. Teste do coraçãozinho. Então, o que seria o teste do coraçãozinho? É uma oximetria que a gente faz com oxímetro adequado, que a gente vai ver a saturação pré-ductal na mão direita e a saturação de um dos membros, né? Essa saturação, ela tem que ser aferida com esse oxímetro específico, tá, gente? Não adianta a gente estar colocando, como eu falei na aula de reanimação. O que é saturação pré-ductal? O que é? Já pagaram carro, não foi? Hein? Quem é que sabe? Vamos lá. Vamos pensar aí. O sangue do recém-nascido, aquela. Lembra que eu falei, a gente vai falar muito da circulação fecal. A circulação fecal é aquela condição intraútero que quem troca, faz as trocas sanguíneas é a placenta. Nessa situação, o pulmão recebe pouco sangue, esse sangue que ele está recebendo é só para nutrir e ele volta através de um canal, né? Ele volta através do canal arterial. E esse canal, na hora do clampeamento, ele é fechado, funcionalmente, tá? Porque às vezes ele ainda está lá anatomicamente, mas funcionalmente esse canal fecha. Esse canal vai fechar, porque a gente vai clampear o cordão, vai mudar tudo, mas a gente vai ter algumas crianças que têm persistência dessa circulação. Então, aqui, vamos lá, oximetria de pulso aferida na mão direita, mostrando uma saturação periférica de 97, oximetria de pulso no pé direito, 100%. Então, esse teste do pezinho ele está normal. O que seria o teste negativo normal? A saturação maior que 95 em ambas as medidas e diferença menor que 3 entre as medidas do nível superior e inferior. Então, são essas duas condições inicialmente, porém, recentemente a sociedade publicou um novo documento em que a gente tem umas alterações em relação a isso aí. Vou mostrar para vocês. Então, antes era bem mais fácil. Não, abaixo de 95 com diferença de 3, mas complicado um pouquinho mais, tá? Então, voltando à história do sangue pré-ductal, é aquele sangue mais oxigenado, né? É aquele sangue que geralmente vai para o cérebro e complexo braquial. Naquela hora da circulação, ainda tem alguma coisa do canal. Por isso que a oximetria ela é feita em recém-nascidos acima de 35 semanas, que não usaram oxigênio, né? A gente sabe que o oxigênio pode fazer o quê com o canal arterial? Fechar precocemente, né? Tanto que as crianças que têm cardiopatia canal dependente, elas devem usar uma fração inspirada de oxigênio bem baixa. E elas usam até droga, né, para manter esse canal aberto. Então, vamos lá. O teste vai ser feito de forma rotineira em todos os bebês maior que 35 semanas, clinicamente assintomáticos, em ambiente de alojamento conjunto. Deve ser feito preferencialmente entre 24 a 48 horas de vida. E essa estratégia reduziu, né, muito aqueles quadros graves de cardiopatia que se instalavam sem você saber. Então, por quê? Na hora que eu tenho um teste do pezinho, do coraçãozinho alterado, a gente espera 1 hora e repete. Se confirmado, eu tenho que fazer um ecocardiograma. E essa criança não sai do hospital antes desse ecocardiograma. Professor, no caso da transposição de grandes artérias, qual seria assim, o tempo? Eu acho que antes disso, né? Porque as duas circulações estão isoladas. A gente vai mostrar aqui para vocês. Mas assim, o que a gente vê é que essas cardiopatias congênitas mais graves, hoje, elas são diagnosticadas intraútero. Né? Então, como elas são diagnosticadas intraútero, quando você tem as mais graves, geralmente a mãe já recebe orientação de ter um centro onde você tem equipe de cirurgia cardíaca, certo? Então, assim, geralmente, claro que isso às vezes na nossa realidade foge um pouquinho. As cardiopatias congênitas críticas, né? Aquelas que decorrem do fechamento ou da restrição do canal arterial, que é o canal dependente.
seria o quê? Atresia pulmonar, né? A síndrome da hipoplasia do coração esquerdo, uma cardiopatia extremamente grave, que precisa ser diagnosticada intraútero, e que essa mãe precisa ser encaminhada para um serviço que tenha cirurgia cardíaca. Aí a gente tem essas outras, né? Também com a pressão da aorta, transposição das grandes artérias. Então, só para a gente entender um pouquinho, vamos ver aqui a anatomia patológica dessas cardiopatias. Ó, aqui a gente tem uma atresia pulmonar. Olha só essa pulmonar. Né? A aorta, olha a pulmonar. Aí aqui a gente tem a transposição, né, das grandes artérias. Aqui a gente vai ter uma atresia aórtica. E o que é que essas cardiopatias têm em comum? Elas necessitam de um canal pérvio, né? Então, quanto mais precoce eu der esse diagnóstico dessas cardiopatias, uma evolução melhor, provavelmente as crianças vão ter. Elas não entram em choque cardiogênico, elas não vão precisar, porque elas vão ser manipuladas ao nascer. Aqui é o que eu falei para vocês, são as novas orientações. Então, quais são as novas orientações? Se eu coloco lá o oxímetro e vejo uma saturação menor que 89, essa saturação eu vou repetir esse teste por 1 hora, continua a hora. 89, 89. Esse teste está positivo. Eu não precisei daquilo. Se é abaixo de 95, tem uma diferença de 3. O teste aqui está positivo. Abaixo de 89, né? Eu repeti o teste positivo, vou precisar fazer um ecocardiograma até esclarecimento diagnóstico. Se eu tenho aqui, como eu mostrei para vocês, 97,100, acima de 95, diferença maior ou igual a 3, teste negativo. Aí foi colocado isso aqui, ó, gente. Saturação entre 90 e 94, ou uma diferença entre os membros maior ou igual a 4, eu vou repetir o teste. Se permanece, eu repito o teste e vou dizer que o teste é positivo também. Essa alteração aqui, ela foi feita agora, tá? A gente tinha essa situação e agora a gente tem também essa situação aqui que eu chego no teste positivo. Teste do olhinho. Teste do olhinho seria o quê? Detecção precoce dos problemas oculares que vão comprometer o quê? A transparência, né? A transparência dos meios oculares. A convergência do reflexo decorre da musculatura da retina, né? Em resposta à luz, e a luz normalmente é refletida pela retina, varia de vermelho ou amarelo alaranjado. Antes do teste do reflexo vermelho, se dava o diagnóstico da principal patologia, que é o retinoblastoma como? Quem sabe? Como era que se dizia? Olho de gato. Oi? Olho de gato. Mas o que era que acontecia? Era uma foto. Era um flash. Quando fazia a foto, né? Aí o diagnóstico era feito assim. A observação do reflexo vermelho da retina indica que as estruturas oculares estão transparentes. A opacidade desses meios, né, pode levar a essas alterações. Aqui é clássico, né? A gente está mesmo classificado. Esse teste tem que ser feito na penumbra. Essa lente tem que estar ajustada no zero, 50 centímetros, tá, gente? Não é 5 não. 50 centímetros. Esse teste aqui vai ser duvidoso, porque o estrabismo pode levar a um teste duvidoso. E se eu tiver dúvidas, aqui está um teste perfeito. Se eu tiver dúvidas, eu encaminho esse paciente a um oftalmologista para fazer uma avaliação melhor. As principais causas, né, desse teste alterado: catarata, glaucoma, retinoblastoma, né, inflamações intraoculares, a retinopatia da prematuridade. Provavelmente esses outros diagnósticos são mais precisos se eu tenho um oftalmologista fazendo esse exame, tá? Também pode alterar o reflexo vermelho, como eu falei, o estrabismo, né, como daquela criança, malformações, como coloboma, mas geralmente a gente pode repetir ou pode encaminhar para o oftalmologista. A emissão de ondas otoacústicas ou o teste da orelhinha, feito por fonoaudióloga, funciona como? Ela coloca, né, esse transdutor aqui, com a finalidade de produzir um estímulo sonoro
e esse estímulo sonoro volta e vai ser registrado nesse aparelho. Né? Então, a produção do estímulo sonoro, né? E na captação do seu retorno, pela sondinha aqui. Diagnóstico de intervenção até 6 meses, pode desenvolver a linguagem muito próxima. Às vezes, esse teste precisa ser repetido, porque o conduto auditivo da criança tem excesso de vérnices. A gente está trabalhando com condução. Né? Então, se eu tenho vérnices, elas pedem, às vezes, para repetir, porque aquela massinha que está lá no ponto do bebê, às vezes está lá no ponto do auditivo. Então, eu preciso repetir a emissão de ondas ortoacústicas. Aí eu posso fazer também o potencial evocado do tronco encefálico, né? É um exame computadorizado que vai avaliar realmente a via neural. E eu vou fazer quando? Quando eu tenho um recém-nascido prematuro, que tem fatores de risco, um recém-nascido que teve um citomegalovírus, né? Uma mãe que tem história também familiar. Então, se eu quiser, eu faço a emissão de ondas ortoacústicas e eu faço depois do BERA, que seria um exame mais que vai avaliar a atividade neural realmente, né? Ali a emissão é só a condução, eu avalio só a condução. Aí não faz parte do programa de triagem neonatal do Ministério da Saúde, esses 2 testes, eu só vou falar para vocês. Para vocês saberem, faltou o teste da linguinha, o teste, então vamos lá, entendeu? Esse teste da linguinha é uma polêmica grande, tá? Esse teste da linguinha, a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade de Otorrino, inclusive a Sociedade de Cirurgia Pediátrica, acha que é um teste desnecessário. Esse teste, ele foi colocado como decreto-lei após uma tese de uma fonoaudióloga lá de Bauru. Então ela fez, aí se acha que essa amostra é pequena, né? E a partir daí os odontólogos e os fonoaudiólogos têm feito muita indicação de frenectomia, dizendo que aquele bebê não mama direito porque tem freno. E a sociedade discorda disso. Então, vamos lá. É um exame que possibilita diagnosticar e indicar o tratamento das limitações da língua e que isso aqui pode comprometer, principalmente nos primeiros dias, a sucção. É uma lei federal, né, foi aprovado. Essa aprovação, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela não foi ouvida. E é obrigatória essa avaliação desse freno em línguas de bebês em todos os hospitais de maternidade do Brasil. Então, é um exame feito pelos fonoaudiólogos que vão avaliar. Ó, aqui a gente tem o freno normal e aqui, ó, ele está preso. Aqui a gente tem a postura da língua, né? Aqui a gente tem, ó, a língua, uma fenda bem, né? O formato de coração que essa língua faz, ó. E aqui a gente tem o protocolo, né? Elas fazem, preenchem esse protocolo, né? E a partir daí elas indicam essa frenectomia, que eu acho que é a causa maior da polêmica. A sociedade se opõe à obrigatoriedade desse teste, argumentando que o tamanho do freno é variável, certo? Os casos graves que necessitam de correção cirúrgica são facilmente diagnosticados. Você vê uma língua daquela tipo coração, precisa do teste. Faz parte do exame físico, né? Inclusive é isso que a sociedade diz, faz parte do exame físico do recém-nascido. Não há consenso, né, nessa avaliação, que pode justificar uma variação da incidência. E os estudos para aprovar esse teste foram baseados em amostras pequenas e eles acham que a metodologia foi questionada. Então, se a gente for ver, foi um trabalho de uma fonoaudióloga lá da Universidade de Bauru. Já a Academia Brasileira de Otorrino e a Associação Brasileira de Cirurgia também dispõem de outros argumentos, justificando a não necessidade da obrigatoriedade do teste. Interessante esse da Associação Brasileira de Cirurgia Pediátrica, que diz que houve um aumento de frenectomia lingual em 800% em todo o mundo. Então, assim, é um aumento considerável. Será que todas essas crianças realmente teriam que fazer essa frenectomia, né? A maioria você pode ter complicações, como sangramento, coágulo. Então, tudo isso hoje em dia é questionado. Outro teste também que não faz parte. Não, estou terminando.
seria o teste da bochechinha, né? Eu falei para você, ó. 340 doenças genéticas. Algumas dessas doenças estão no teste do pezinho, tá, gente? Fibrose cística, anemia falciforme. O objetivo é complementar a triagem neonatal, expandindo o leque de doenças. Você vem esse contonetezinho aqui, você passa, eu acho que passa umas 10 vezes de um lado, umas 10 vezes do outro, é um exame de DNA, polêmico também, tá certo? E que aumenta esse, é um teste caro, eu acho que custa R$ 1.800, aqui alguns pacientes chegam com esse teste no consultório. A neoplasia que é diagnosticada nele é o retinoblastoma, certo? Fibrose cística, tantas doenças por sistema, né? A gente vai lá e vê a doença do sistema. Pode perguntar. Professora, agora que autoridade científica é essa fonoaudióloga tinha, né? Porque o estudo dela já se se acha que foi, eu não sei. Quando você entra nessas coisas, né, do Brasil, você fica, eu acho que já existia, já que esse aumento de 800% já existia no mundo, né? Mas se acha que foi lobby da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, que são elas que fazem esse exame, né, para, com tudo essa coisa de você puxar exames. Faz parte do exame físico, toda a vida a gente examinou a língua. E, obviamente, se você tem um bebê que não está sugando bem, porque ela tem aquela língua muito presa, você manda fazer a frenectomia. A frenectomia, quando ela é feita nos primeiros dias, praticamente não sangra e é rápido, tá? Agora, de repente, assim, você fazer e você achar que toda aquela, a gente vai ter aula de amamentação quinta-feira, de aleitamento materno, a gente sabe que tem crianças que tem um freno lipidoma, uma beleza, certo? Que não seria, assim, a indicação, essa justificativa não caberia uma dimensão daquela coisa.